Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Café com Ações. Um brinde a todos que estão nos acompanhando. No Café com Ações, nosso novo canal, de terça a sexta-feira, nós fazemos um giro com informações atualizadas sobre economia e bolsa de valores. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em administração de empresas, consultor na área empresarial. Invisto na bolsa de valores há cerca de 15 anos, praticamente, completo 15 anos na bolsa esse ano. Sou formado em administração, consultor na área de planejamento estratégico, estudos de viabilidade econômica, implantação de projetos. Essa é a minha expertise. E procuro sempre aliar o conhecimento que adquiri na minha vida profissional às minhas análises e construção de estratégias na área de investimentos. Por quê? Porque quando você investe numa empresa, você precisa estudá-la. E isso para mim é uma coisa muito mais fácil, porque eu convivi dentro do meio corporativo ao longo de toda a minha vida. Fiz cursos, estive envolvido com elaboração de projetos, construção de parcerias, vivi o ambiente empresarial muito proximamente ao longo de toda a minha carreira profissional. Então, isso facilita para que eu entenda as estratégias das empresas, as suas dificuldades, as suas potencialidades. Fica muito mais fácil fazer essa leitura de mercado e perceber eventuais potenciais de valorização que as empresas possam ter ao longo de um exercício. O canal, assim como o nosso outro canal, Viver de Renda, foi criado para a gente compartilhar um pouco dessa experiência que a gente tem enquanto investidor. Eu espero que esse conteúdo seja útil para que você formate as suas estratégias de investimentos e consiga performar melhor na Bolsa de Valores. Essa é a nossa grande expectativa. Eu não faço análise de ações, eu não faço recomendações, mas aqui a gente procura trazer um pouco da nossa experiência e compartilhar isso com vocês. Ok? No Café com Ações a gente fala também um pouquinho dos cafés, que além de ser uma bebida das preferidas do brasileiro, ela faz muito bem à saúde. Estudos recentes do Instituto do Coração em São Paulo destacam que o café, dentre os seus principais benefícios, ele ajuda a evitar o câncer, alivia o estresse, ajuda no rejuvenescimento das nossas células, estimula a digestão, ajuda no combate à diabetes, né, em evitar a diabetes, também tem uma utilidade no combate à depressão, ajuda a emagrecer, também dá bons resultados com relação à osteoporose, tratamentos de alcoolismo, drogas, e faz muito bem ao coração. Portanto, esses benefícios justificam por si só a opção de beber essa bebida tão especial e tão diferente. Mas recomendo que conheça os cafés arábica, porque são os cafés especiais que iam antes para o mercado exterior e que hoje são cada vez mais consumidos no mercado brasileiro. Procurem conhecer os cafés especiais, porque é uma viagem sem volta num mundo novo de sensações, aromas, muito agradável. Muito bem, vamos para falar das notícias, né? O que é que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês? Primeiro vamos falar de Tesla. Tesla é uma ação americana, ano passado valorizou incríveis 700% na Bolsa de Valores. Que tal? 700% de valorização a Tesla ano passado na Bolsa de Valores. Sobe mais? Até onde vai a alta dessa ação? E por que sobe tanto? O Elon Musk, que é o principal dono da Tesla, né? Ele acabou de se tornar o homem mais rico do mundo, graças a essa valorização das ações da sua empresa, né? Ele se tornou a pessoa mais rica do mundo, segundo a agência americana de notícias Bloomberg, e ultrapassou o Jeff Bezos, que é o fundador da gigante de tecnologia Amazon. O patrimônio líquido de Elon Musk está avaliado em mais de 188 bilhões de dólares, hein? Que tal? Uma boa, dá para curtir bastante a vida, não é verdade? De acordo com a Bloomberg, a fortuna do dono da Tesla supera a de Bezos em 1,5 bilhão de dólares. Tá? Essa é a notícia mais recente. Os últimos 12 meses, a alta da ação chegou a mais de 700%, na verdade. As ações subiram exatamente 743% ao longo de 2020, e ele foi incluído no Standard Poor's 500,
que é o índice com os principais 500 ativos cotados nas bolsas americanas, Nasdaq e a New York Securities, né? A subida no preço da ação da Tesla aumenta seu valor de mercado. O valuation está em cerca de 716 bilhões. Isso significa um valor muito mais alto que a General Motors, que vale cerca de 61 bilhões de dólares, que a Ford, avaliada em 35 bilhões de dólares, né? E se você ainda acrescentar nessa lista a Toyota e juntar as três empresas, a Tesla está valendo mais do que as três montadoras que eu acabei de citar, Toyota, Ford e General Motors, tá? Então esse é um dado importante que mostra o crescimento da empresa, né? Ela realmente tem tido um aumento, vamos dizer assim, de valor e de musculatura muito grande, já superando, né? Se você somar essas três montadoras, General Motors, Ford e Toyota, a Tesla vale mais do que as três juntas e, além disso, a Tesla hoje já vale mais do que a Volkswagen também, certo? A que se atribui essa forte valorização? É uma tendência de futuro. A Tesla é focada nos carros elétricos e entende-se que os carros baseados em combustível, né, em uso de gasolina, esses carros estão condenados, essa indústria está condenada, né? Não falaremos sobre isso hoje, mas existem países já considerando extinguir a produção de carros a combustível, de gasolina, né, movidos de derivados do petróleo, a partir de 2030, ok? 2030, então é logo ali na frente. Estamos muito próximos de um corte na indústria automobilística. Então existem países como o Reino Unido, o Japão, que já estão falando em não mais produzirem carros associados à indústria do petróleo. É uma mudança que não será da noite para o dia, é uma mudança que vai demandar tempo, né? Mas esse é o futuro. E é exatamente em relação a esse futuro que a Tesla se posicionou. E por isso ela tem valorizado tanto, né? Então, não surpreende esse crescimento da Tesla no ano passado. Os carros da Tesla 100% elétricos e eles estão aí ganhando cada vez mais mercado e interesse da parte dos investidores, né? Quem investiu na Tesla no Brasil, comprando as BDRs, teve uma valorização de 900%. Ó, quem comprou as BDRs da Tesla, porque aí teve a variação também cambial, que contou a favor no ganho, né, da desvalorização do real em relação ao dólar. Então aí você chegou a 900% de ganhos, certo? O que mais eu poderia falar sobre a Tesla? O Elon Musk, ele diz que metade do dinheiro dele é para ajudar a resolver os problemas da Terra. A outra metade é para ajudar a estabelecer uma cidade autossuficiente em Marte. Então é uma pessoa conectada com o futuro, né? Então ele tem também uma empresa de foguetes, né, para viagens espaciais, quer chegar a Marte numa iniciativa privada, né? Então ele está aí cheio de ideias associadas à empresa dele, ao nome dele, né? Associada a projetos de geolocalização, energia limpa, mobilidade, exploração espacial, inteligência artificial e neurociência. Ou seja, o Elon Musk está, vamos dizer assim, está focado em uma série de iniciativas, de coisas que apontam para o futuro. Isso é um bom posicionamento, porque existe, vamos dizer assim, poucos competidores nesses segmentos e existe vamos dizer assim, um amplo potencial de valorização das empresas que estão nesse setor, com uma série de possibilidades. Óbvio, o risco é grande em se tratando de ser muita coisa novidade, então muita coisa é baseada em tentativa e erro, fracassos, mas as coisas que derem certo têm um potencial explosivo de valorização, né? Então é isso que a gente poderia falar sobre o Elon Musk e sobre a Tesla. A Tesla
parecia nadar de braçada e viver o melhor dos mundos até pouco tempo. Quando ela ainda estava engatinhando, antes dessa explosão de valorização, o dono da Tesla estava confrontado com pressões de todos os lados e chegou a tentar vender a empresa para a Apple. Para ele fazia sentido a Apple de repente se interessar pelo negócio dele e que a Apple poderia ter interesse em comprar a empresa. Por outro lado, o CEO da Apple não quis sequer recebê-lo quando soube qual era o assunto. Ele queria vender a Tesla para a Apple. Isso antes dessa grande valorização que a empresa teve, obviamente. E por que a Apple não quis se interessar por essa conversa, por esse negócio? Não poderia ser vantajoso? Porque a Apple vem desenvolvendo um projeto ultra secreto, né? Vamos chamar o James Bond. A Apple vem desenvolvendo um projeto ultra secreto e talvez por isso o Elon Musk foi tentar uma conversa com a Apple, né? Que a Apple está fazendo um projeto de um carro próprio, um carro da Apple. Pouco se sabe sobre esse assunto. É um negócio, como todos os projetos da Apple, guardado a 7 chaves, com a máxima discrição. Por outro lado, começa a vazar informações, né, porque nenhum segredo é tão bem guardado assim durante muito tempo. E o que se percebe, o que se consegue apurar, é de que o projeto, na verdade, já está muito adiantado. E a questão agora que se pergunta é quando será o lançamento oficial do carro da Apple. Algumas pessoas já falam que entre 2022 e 2023 pode acontecer oficialmente a apresentação do produto, a apresentação do conceito do carro da Apple. Isso, sem dúvida, poderá ser um fato restritivo à continuidade das altas da Tesla, né? Por que se pensa dessa forma? Porque a Apple traz aí todo o poder da sua marca, né? Então, isso vai ser um fato novo no mercado, cria um poder de diferenciação interessante que vai aparecer aí e não se sabe de que forma isso vai se comportar enquanto notícia, enquanto informação, mas tudo que a Apple coloca à mão sempre repercute muito positivamente, né? Pelo menos desde da ascensão do Steve Jobs, quando ele retornou à Apple, e ela enveredou aí por produtos reconhecidos pela sua qualidade, pelo seu design, pela sua tecnologia, e criou uma legião de amantes, né? A Apple é uma empresa que tem amantes, pessoas que amam a empresa, né? E o que se sabe até agora sobre essa história da Apple é que a empresa está conversando com diversos fornecedores, né? Então, essa semana saiu notícias em jornais na Coreia do Sul de que a Hyundai Motor estaria discutindo parceria para fornecimento de componentes para esse carro, né? Essa foi a notícia que foi vinculada na própria Coreia do Sul, e fez com que, inclusive, as ações da Hyundai subissem no dia 19%. Né? A Apple não gostou dessa informação ter chegado ao jornal e a própria Hyundai se pronunciou voltando atrás, porque a informação partiu da Hyundai, né? Aí voltou atrás num comunicado oficial, dizendo que tinha negociações sim com a Apple, mas que não podia ainda adiantar muita coisa, né? E tipo assim, meio desmentido, vamos dizer assim, né? Então, a Hyundai disse que tem sido contatada por potenciais parceiros para desenvolvimento de veículos elétricos autônomos, mas não mencionou a Apple, né? As ações chegaram a subir 19%. Então, essa é uma notícia que saiu essa semana, agora falando sobre a Hyundai, que a própria Hyundai divulgou. A Apple não quis comentar o assunto, tá? A Apple é conhecida exatamente por essa postura de ter muito sigilo com relação aos seus projetos, né?
Então não quis comentar absolutamente nada. Mas o que se diz é que esse projeto está avançado, esse não é um projeto embrionário, ok? Então é importante que se saiba disso. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Me perguntaram, vale a pena comprar a Tesla nesse momento, depois de uma subida tão grande? Olha, eu acredito que a Tesla deverá continuar se valorizando. Mas eu sou também um apaixonado das ações da Apple. E considerando não só ela pelo que ela já é, pelos seus produtos e pela sua capacidade de geração de valor, e agora pela certeza de que vem um projeto aí na área de automóveis, eu penso que talvez seja, para o meu gosto, pelo menos para a minha estratégia, que seja mais interessante eu pensar no posicionamento em relação à Apple e não em relação à Tesla, enxergando lá na frente, entendeu? O que vai provocar de valorização na ação da empresa quando esse fato estiver concretizado. Bom, era isso que tínhamos falar sobre Tesla e aproveitamos e falamos um pouquinho sobre Apple, que é a empresa que eu mais gosto dos Estados Unidos. E não sou apenas eu. Na verdade, o Warren Buffett, a maior posição de investimento do Warren Buffett em ações é na Apple. Se vocês não sabem, fiquem sabendo. Então, o Warren Buffett para mim é o meu guru. E se ele entende que vale a pena carregar a mão na Apple, eu acredito nele, não duvido de jeito nenhum. Bom, para finalizar o nosso Café com Ações, o que é que eu trouxe para compartilhar com vocês? A notícia super quente de hoje. Fundo do BTG Pactual se une à empresa canadense, a parceiro canadense, em oferta pela unidade Infraco da Oi. Olha, muito bom, notícia da Bloomberg sobre esse assunto. O Canada Pension Plan Investment Board associou-se ao fundo de infraestrutura administrado pelo banco BTG Pactual para apresentar uma oferta vinculante pela unidade de fibra ótica, Infraco, segundo pessoas a par do assunto. Então, além disso, deve existir outras propostas, como a Highline e a italiana Enel, que seriam as três principais concorrentes nessa reta final aí de apresentação de propostas. A Oi pretende vender até 51% das suas ações ordinárias e arrecadar no mínimo 20 bilhões pela empresa inteira, né? Então, esses 51% seriam em torno de 10 bilhões. Eu acredito que o valor pode até chegar a ser mais. Eu acredito que esses 51% vão representar aí em torno de 15 bilhões e a empresa estará avaliada inteiramente em 30 bilhões, é o que eu penso já há algum tempo. O que mais a gente pode destacar nessa matéria da Bloomberg? A Oi tem trabalhado para vender ativos, né, desde 2016, tem aí as negociações de redução de dívida com a Anatel, o preço de 20 bilhões, segundo o próprio CEO da empresa, o Rodrigo Abreu, é apenas um começo para discussão de parceria, de associação, né? Ele próprio depois comentou que esse valor pode chegar facilmente em 30 bilhões. Então ele vê enormes perspectivas de crescimento para a empresa, acrescentando, portanto, que ela pode ser avaliada tranquilamente em 30 bilhões, no mínimo. Então as propostas vinculantes vão ser recebidas pela Oi e provavelmente no dia 22 de janeiro vai ser anunciada a proposta de maior valor, que será a proposta que vai capitanear os rumos da empresa até o leilão que vai acontecer em março, né? Então essa notícia saiu hoje, super quente, saiu no canal Bloomberg, certo? Para quem acompanha o canal de Viver de Renda, nenhuma surpresa o que está acontecendo, né? Eu venho falando desde outubro sobre o BTG ser o vencedor da aquisição dessas ações da Infraco. Por que eu acho isso? Eu já expliquei. O BTG está mobilizando um fundo de investimentos em infraestrutura.
Então, no fundo de investimento tem diversos investidores. E investidores acostumados a investir em infraestrutura, projetos de infraestrutura. Investidores acostumados a investir em projetos que vão performar durante 15, 20, 25 anos. Em diversos segmentos. Energia elétrica, telecomunicações, estradas, aeroportos, portos, ferrovias, entendeu? Projetos de grande porte que podem ser fomentados no mundo inteiro. Então são grandes investidores, investidores maduros e que de repente entram dentro deste fundo de investimentos do BTG Pactual e percebe ali uma oportunidade, né, de se associar a um projeto que vai ser vencedor, que é o projeto de fibra ótica da Oi, que será o segundo maior projeto do mundo em expansão de fibra, ficando apenas atrás do que está acontecendo na China. Então isso obviamente atrai o interesse de grandes players, de grandes investidores. E o fato de estar sendo, vamos dizer assim, liderado esse fundo pelo BTG Pactual, isso é extremamente relevante, porque o BTG é um banco de investimentos de alta competência, liderado entre os seus executivos principais e fundadores, o André Esteves, né, pessoas conceituadas, que são tidos como pessoas com visão de longo prazo, visão estratégica, né? Então é uma equipe muito qualificada que está, vamos dizer assim, liderando o BTG Pactual. Portanto, ao meu ver, tende a ser natural que o BTG leve a Infraco. É o que eu enxergo, enquanto análise de cenário, análise de tendência, análise de estratégia. Para mim faz sentido e acredito, desde outubro eu venho falando sobre isso, que o BTG tende a levar essa participação da Infraco. Será muito bom para o BTG, será muito bom para os investidores do fundo de infraestrutura e será muito bom para a Oi, porque vai estar se associando a um parceiro altamente qualificado, entendeu? Então isso tudo agrega valor para todo mundo. Agrega valor para os investidores, agrega valor para o BTG e agrega valor para a própria Oi, que passa a ter um parceiro também com grande musculatura e respeitabilidade perante o mundo dos investimentos. Falaremos mais sobre isso provavelmente no nosso resumo semanal, mas aqui fica já esse destaque da notícia de hoje. E aí vamos aguardar agora, 22 de janeiro, já é logo ali, daqui a 10 dias, deve estar sendo anunciada a proposta principal que vai liderar esse processo de definição de valor da Infraco até março, onde será batido o martelo, né? Notícia importante para todos os investidores, mais uma notícia que demonstra a evolução da empresa e que a empresa, sim, virou a página. Aquela Oi que ia falir não faliu, não existe mais, vendeu o que não prestava para ela diante da sua nova estratégia e uma nova Oi está saindo desse processo de recuperação judicial muito mais forte, com muito mais musculatura e com muito mais potencial. Outro dia me perguntaram, a Oi vai valorizar no médio ou longo prazo mais do que a TIM? Vai, respondo já agora. Me perguntaram, a Oi vai valorizar mais do que a Vivo? Vai, estou respondendo logo agora. Entendeu? Eu não fico em cima do muro. Eu acredito que a Oi vai passar o valor da TIM enquanto ação e vai passar o valor da Vivo enquanto ação. Não tenho a menor dúvida disso, por conta do que eu enxergo na empresa. Entendeu? Então é isso que eu enxergo. Não é chutômetro, é enxergar o valor que a empresa está construindo. Então, ela vai passar certamente a TIM e a Vivo. Não vai ser uma coisa que vai demorar muito tempo, não. No médio e longo prazo, aí estamos falando de um período aí de 4, 5 anos, eu enxergo tranquilamente a Oi valendo mais do que a TIM e do que a Vivo. É o que eu estou enxergando, pelo conjunto de valor que a empresa está construindo, não só com a fibra, com a Oi Soluções, com todo o seu foco na área de cibersegurança, com a sua associação com a Conta Zap, que vai ter um banco digital, com o seu marketplace, enfim, com uma série de coisas que ela começa a costurar, construir e coisas que hoje estão nascendo do zero, ou seja, vão ainda valorar, vão acrescentar valor às suas ações, certo?
Então esse foi o nosso Café com Ações de hoje. Curta, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e continue nos acompanhando. Essa semana estaremos sempre falando sobre empresas, sobre possibilidades. Aqui hoje a gente já falou sobre Tesla, falamos sobre Apple e falamos sobre a Oi. Continue nos acompanhando. Uma excelente tarde, tudo de bom para vocês. Tchau!